O treino qualificatório da Fórmula 1 já aconteceu e a surpresa foi bem grande com a pole position da Ferrari. Max Verstappen, em segundo lugar, vai perder diversas posições no grid da Fórmula 1, o que também pode mudar tudo no fim das contas. Mas será mesmo que realmente a Ferrari tem chance de vencer dentro de casa? É sobre isso que nós vamos falar agora, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e essa qualificação do GP de Monza de Fórmula 1 acabou surpreendendo muito aos fãs da categoria, principalmente porque a pista não era das melhores para a equipe Ferrari de Fórmula 1. Eu já falei mais sobre isso em outros vídeos aqui do canal, mas é bem óbvio. Pista de alta velocidade, com curvas que são sim de média e alta também, mas que não são tantas assim no Autódromo de Monza, mas que ainda assim conseguiu fazer com que a Ferrari tivesse uma boa velocidade no fim das contas. Independente de qualquer coisa, a gente percebe que o time italiano conseguiu ali fazer alguns ajustes no seu carro, capazes de fazer com que o F175 fosse muito mais veloz nas partes de alta, mais rápido inclusive do que o próprio RB18 da Red Bull. Eu vi alguns comentários aqui no canal falando sobre essa situação e dizendo inclusive que Max Verstappen na verdade era o piloto mais rápido de reta. Comentários equivocados. Segundo esses treinos livres e até mesmo a qualificação, a Ferrari desde sexta-feira já era mais veloz no final das retas do que a própria Red Bull. E é bem óbvio que isso tudo acabou gerando um resultado interessante para a equipe italiana, que conseguiu a pole position dentro de casa. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, comentando principalmente sobre as três principais equipes da Fórmula 1, Mercedes, Ferrari e Red Bull, e claro, também dando alguns pitacos e conversando sobre outros times que conseguiram boas posições no grid da Fórmula 1, nos impressionando e talvez tendo inclusive a oportunidade de vencer ou pelo menos chegar no pódio nesse GP de Monza da categoria. Então, não se esqueça de assistir o vídeo até o final para não perder nenhuma informação importante e claro, deixe o seu like aqui embaixo, ativando também o sininho para todas as notificações após se inscrever no canal. A gente sabe que o resultado da qualificação desse fim de semana já foi bem complicado. Diversos pilotos foram punidos por trocas dos componentes das unidades de potência de cada uma das respectivas equipes. Nós temos Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sérgio Pérez, Carlos Sainz e, se eu não me engano, ainda tem alguns outros pilotos. Isso sem contar com a outra loucura que aconteceu nesse fim de semana, do problema de saúde relativamente grave de Alex Albon, uma apendicite aguda e do nada, que fez com que ele tivesse que correr para o hospital e fazer uma cirurgia de emergência, o que fez também que ele fosse substituído por Nyck de Vries, que acabou realmente fazendo um treino espetacular. Mas esse é assunto para outro momento. O que eu vim falar aqui é justamente sobre esse tanto de punição e uma qualificação completamente diferente do que nós vimos nesse ano. Mas enfim, apesar das punições, Charles Leclerc continua na primeira posição. Ele realmente conseguiu fazer a melhor volta desse fim de semana. Claro que Max Verstappen ficou ali em segundo lugar, o que fez com que o piloto holandês conseguisse ali a segunda melhor volta, que foi interessante. E claro, com isso, ele vai cair ali algumas posições no grid, mas ainda assim vai sair um pouco ali beneficiado por ter saído tão à frente ali no grid da Fórmula 1 e tão próximo mesmo de Charles Leclerc. Mas no fim das contas, o que a gente sabe é basicamente o seguinte, falando primeiramente sobre a Ferrari. A vantagem dela é ser extremamente veloz em uma única volta, como que aconteceu agora nessa qualificação do GP de Monza. A qualificação foi perfeita de Charles Leclerc, conseguiu fazer uma volta voadora pegando o vácuo ali de seu companheiro de equipe, Carlos Sainz. Então assim, volta inacreditável do piloto da Ferrari. Carlos Sainz não teve a oportunidade de pegar aquele vácuo ali tão bacana e tudo mais, mas de qualquer forma conseguiu sim fazer uma boa volta, ficando com a terceira posição. Apesar de que vai cair lá para trás, lá no grid da Fórmula 1, né? Se eu não me engano, 25 posições de penalização. Mas a Ferrari tem um grande problema. Apesar de ser muito veloz nessas voltas rápidas, o que vem acontecendo desde o início do ano, ela tem grandes dificuldades quando nós falamos em questão de ritmo de prova. E esse provavelmente será o grande calcanhar de Aquiles da equipe italiana.
A Red Bull tem uma grande facilidade, geralmente, em retas. Nesse GP específico, isso não tem acontecendo. Segundo algumas estatísticas, inclusive, que apareceram ali, no meio da sessão de qualificação, a Red Bull foi o 10º carro mais rápido de retas nesse GP, que não é uma boa qualificação, uma boa classificação, melhor dizendo, para a equipe austríaca. Na verdade, parece que eles acabaram tendo um pouquinho mais de arrasto aerodinâmico do que eles gostariam. E isso prejudicou um pouquinho, principalmente no setor 1 e no setor 3 no fim das contas. Apesar de que no setor 3, por ter algumas partes mais sinuosas, eles também tiveram algumas vantagens, mas não nas partes de reta. Mas independente de qualquer coisa, a gente sabe que a Red Bull tem sim grande capacidade de vir para cima na corrida de amanhã, principalmente por conta dessa questão do ritmo de prova. A gente sabe que o RB18 tem um ritmo inacreditável de prova, que acaba sim gerando diversos benefícios no fim das contas. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver Max Verstappen saindo da 7ª posição e chegando em primeiro lugar, talvez, ou pelo menos batalhando ali com Charles Leclerc, boas posições na corrida de amanhã. E ainda tem a Mercedes, que é a 3ª melhor equipe aí do grid da Fórmula 1, sem sombra de dúvida, e que conseguiu sim fazer uma boa qualificação, mesmo com problemas de velocidade nas retas. E esse pode ser um indício de que a corrida de amanhã venha a ser melhor do que a gente espera, talvez com uma disputa entre 3 carros pela primeira posição. A gente sabe que George Russell tomou sim 1,5 segundos de Charles Leclerc em comparação ali com as melhores voltas dos dois pilotos. 1,5 segundos é praticamente uma eternidade, mas vai largar da 2ª colocação, ou seja, da primeira fila do grid da Fórmula 1. E apesar de ser mesmo uma eternidade, a gente sabe que a Mercedes, em diversos GPs, mesmo tomando muito tempo com relação à equipe italiana, acaba tendo condições de ter um ritmo inacreditável de corrida, o que faz com que ela consiga bater Charles Leclerc e Carlos Sainz em diversas condições. Com isso, existe sim algum tipo de possibilidade de George Russell conseguir pelo menos acompanhar ali o piloto monegasco e tentar conquistar a vitória dentro da casa da equipe italiana. E eu sei que você provavelmente já está me chamando de louco nos comentários, mas vamos nos lembrar do GP da Bélgica de Fórmula 1, onde George Russell tomou 1,3 segundos de Carlos Sainz, que havia feito a melhor volta dentro da equipe Ferrari. Mas durante a qualificação em si, a gente viu que naquele GP, George Russell teve sim condições de brigar ali por posições junto com Carlos Sainz. Ele mesmo já disse que se não fossem ali alguns problemas de degradação de pneu, se ele não tivesse tido que correr tanto atrás no fim das contas do piloto espanhol, ele teria condições sim de bater a Ferrari. E as estatísticas não mentem. Naquele GP da Bélgica, no GP da Holanda e em outras corridas da Fórmula 1, a Mercedes, mesmo tomando até 1,5 segundos nas voltas rápidas da qualificação de algumas equipes, conseguiu sim fazer melhores voltas e ter um ritmo de corrida melhor do que outros times da Fórmula 1. No GP da Holanda, por exemplo, que tinha uma pista que beneficiava o W13 por ser mais sinuosa, a Mercedes conseguiu ter um ritmo de prova melhor até mesmo do que a própria Red Bull. Ou seja, existe sim esperança dentro da equipe alemã. Mas vamos nos lembrar de uma coisa. Outros times também vêm para cima nessa corrida. A gente percebe que a McLaren, por exemplo, tem conseguido ter ótimos resultados. E vamos nos lembrar do ano passado, onde ela conseguiu uma dobradinha entre Lando Norris e Daniel Ricciardo. Dobradinha incrível, que claro, contou com algumas situações diferenciadas, como por exemplo o abandono de Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas ainda assim aconteceu. Não tem como negar que ela não rolou no ano passado nessa pista de Monza. E eu vou dizer uma coisa, a McLaren esse ano tá para jogo novamente. Lando Norris conseguiu ali a 3ª posição e Daniel Ricciardo 4º lugar, fechando ali a 2ª fila desse GP da largada de amanhã. Pierre Gasly ficou justamente na 5ª colocação, colocando uma Red Bull, vamos dizer assim, entre os primeiros lugares. E o 6º lugar ficou com Fernando Alonso da Alpine, que também tem um carro incrível e que pode também acabar nos surpreendendo. Quem você acha que vai vencer o GP de amanhã? Você acredita mesmo que essas equipes menores da Fórmula 1, como McLaren, AlphaTauri e até mesmo a Alpine, devem conseguir ali alguns resultados expressivos nesse GP de Monza?
Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu joinha faz toda a diferença e claro, se inscreva ativando o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E também fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!